Fala aí galera, Matheus Starling e Thiago Souza, aqui para Starling Academy of Music. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve. E também galera, participe aí dando a opinião de vocês, a gente adora ler os comentários, a gente se inspira para fazer novos vídeos. Exatamente. E hoje um tema muito bacana, eu ia gravar no meu canal, mas aproveitando a oportunidade que o Thiago está aqui hoje, é sempre difícil gravar um vídeo, né? Hoje conseguimos gravar 2. Então, 5 hábitos de grandes músicos, né? Coisas que a gente observa em músicos que estão distantes, músicos que são do nosso convívio, músicos que a gente admira. E se você tiver mais algum hábito que a gente deixou passar aqui, porque com certeza tem outros hábitos, deixa no comentário aí. Eu vou começar aqui com um hábito que é praticamente uma unanimidade, né? Que é a questão de você ter uma rotina de estudo e ter continuidade, né? Quando a gente fala rotina de estudo, muitas vezes o cara fica, mas Jimi Hendrix não estudava. Não, olha só, cara, Jimi Hendrix estudava 10 horas, 8 horas por dia. Ele podia não ser organizado, mas você tem que pensar o seguinte, cara, um cara que estudava 10 horas por dia, estava envolto num meio pujante ali, grandes músicos. Você não precisa de muito mais coisa além disso, né? Sim. Você imagina você em Nova York nos anos 50. Você estava ali entre os maiores músicos, né? O pessoal do gueto, basicamente, o cara chegava à escola, não tinha videogame, não tinha internet, não tinha televisão, o cara ia tocar. Exatamente. Então o meio era muito, era um propulsor para o cara estar tocando. Então não necessariamente o cara ia para uma escola estudar música, não necessariamente ele tinha uma folha, mas ele passava o dia inteiro envolvido, então existia uma rotina, existia continuidade. Essa rotina também tem que levar em consideração não apenas o instrumento, mas até uma rotina de escuta, de apreciação musical, né? Porque eu lembro da biografia do Phil Collins, né? Que ele fala que ele ia muito naqueles pubs, então ele viu tipo Led Zeppelin, ele viu The Who, então o cara tinha os heróis dele, viu os Beatles, então mesmo quando o cara estava em casa tocando lá um instrumento, quando ele não estava tocando, ele estava na rua assistindo outros músicos. Lembrando que a gente era uma cultura completamente diferente da nossa, não tinha celular, o cara não era um acesso como a gente tem hoje de eu quero essa música e eu vou ouvir. O cara então ele tinha que ir em alguns lugares para ouvir certos tipos de música. E mesmo quando a gente vê essas reportagens, né? Porque o Jimi Hendrix não estudava, porque onde queria estudar aquela coisa do polegar que ficava aqui. Mas acho que é justamente pelo cara ter uma rotina de estar sempre em contato com o instrumento que esse aspecto diferencial dele surgia. De tanto o cara ir trabalhando aquilo, às vezes de forma inconsciente, assim, mas não tem jeito. O contato com o instrumento tem que ser persistente, sabe? E eu sempre digo que existe um tripé. Você toca baseado no que você estuda, no que você ouve e no que você vivencia. Exatamente. O que acontece? Se você está o dia inteiro envolvido em ouvir música, ler biografias de músicos, ouvir entrevista, cara, tua cabeça está o dia inteiro pensando nisso. Não é uma pessoa que ela está envolvida com outro tipo de literatura, outro tipo de busca de vídeo, você acaba dividindo a sua atenção, acaba não falando de você virar um alienado, né? Pois é. Mas quanto mais você se alimenta de música, maior é a sua chance de reverberar isso, né? Eu lembro que assim que a internet chegou, né, os músicos começaram a fazer sites. Eu lembro que eu entrei no site do Vini Colaiuta e imprimi todas as entrevistas que estavam no site dele. Eu imprimi as entrevistas do Virgil Donati também para falar assim, como é que esses caras são fora do instrumento? E aí, tipo, eu fui conhecendo quais eram as opiniões dos caras com relação à música, descobri que o Vini Colaiuta não gostava de fazer workshop. Aí, tipo, por que ele não gosta de fazer workshop? Ele dava as explicações, ou seja, você acaba absorvendo o pensamento de outros caras e fala, não, isso aqui para mim serve, isso aqui para mim não serve. Só através de rotina, só através de foco, de organização, você consegue coisas dentro e fora, né? Não tem jeito. Isso aqui poderia ser um assunto para um vídeo inteiro, Exato. Mas vamos seguir em frente. O segundo é uma mentalidade de crescimento, né? Algo que inclusive a gente falou no vídeo passado. Essa palavra, né, mindset de crescimento, quem popularizou essa expressão foi a Carol Dweck. Por quê? Ela demonstrou que pessoas que têm uma mentalidade fechada, tipo assim, eu já sou assim, não vou mudar.
essas pessoas são prejudicadas, elas realmente acreditam nisso, é aquela profecia autorrealizável, né? Sim. Eu sou um cara mesmo burro, meu amigo, vai ser um cara burro. Tá ligado que isso é um conceito sociológico, né? Tem um livro que o nome do capítulo é As Profecias que se Cumprem por Si Mesmas. O argumento do cara é que a crise 29 só aconteceu porque as pessoas acreditavam que as coisas iam dar errado. E elas realmente deram errado. É bizarro, assim. Então, o que acontece, galera? O ser humano é um ser que ele está em constante crescimento. Você percebe que o ser humano é o ser vivo, o ser animal, quer dizer, né? Não ser vivo, o ser animal que mais demora para chegar numa idade que é independente. Você pega, eu tenho um gatinho, eu botei um gatinho na rua. Meu gatinho é um gatinho de rua, eu fiquei com pena, eu falei, cara, eu vou ter que adotar esse gato. Ele estava no meio da rua, assim, tinha dias. O gato, cara, chega em casa, você põe, ele já vai fazer o xixi, o cocô dele na areinha, comidinha, já tá, meu irmão, não morre mais. Já foi, tá ali. Não morre, entendeu? Já nasce, você vê ele já quase que preparado pro mundo, né? Daqui a pouco tá montando tríade. E você percebe o ser humano como ele precisa de amparo até ter uma independência. Então, assim, a gente está em constante aprendizado, você nunca pode achar que chegou num ponto que não precisa mais aprender, ou que está velho, ou que está com uma dificuldade, sabe? Eu digo isso muito para minha esposa, eu falo, cara, eu gosto muito de ler, o Thiago também, né? A gente, troca literatura pra caramba. E como é bom o conhecimento, né, cara? Sim. Tudo está exposto, não existe nada, não existe mais um baú, assim, aquela... Que guarda o segredo, né? Olha... O pessoal fala isso, antigamente as faculdades americanas de música eram muito isso, né? Você tinha que ir para Berkeley, você tinha que ir para o MI para ter acesso às apostilas. Sim. Hoje o conteúdo não tem mais nada escondido, cara. Tudo já está escrito em alguma coisa. Sim. É só você saber chegar a isso, ter paciência. Então, você ter essa mentalidade de que você está apto para aprender a se desenvolver e que isso precisa ser uma constante na sua vida. Você precisa estar constantemente estudando, consumindo conteúdo, né? Sim, sim. Mesmo que essa mudança não seja de estilo propriamente dito, por exemplo, o cara é um batera de jazz. Não, agora eu tenho que ser um batera de sertanejo. Não é isso que ele está dizendo, sim. Mas às vezes o cara pode ser um batera de jazz que ao invés de ficar tentando tocar em lugares, de repente, peraí, se eu começar a fazer conteúdo em vídeo, porque são possibilidades, eu acho que é um pouco isso, né? Não é simplesmente você mudar da água do vinho, mas você tentar com uma mentalidade, né, de crescimento, você encontrar caminhos, outras opções para de repente você chegar no objetivo. Você não pode, galera, estagnar, entendeu? Por mais que você chegue num patamar que você já é reconhecido, tem que ter aquele bichinho que te incomoda. Exatamente. Terceiro ponto, networking. Eu lembro muito do filme, do documentário Hired Gun, você já viu? Da Netflix. Que fala... que é dos músicos acompanhantes. Isso, que fala dos músicos que estão acompanhando outras bandas e artistas. É muito legal esse documentário. E eu lembro muito do White Zombie. Sim. Falando da banda, né? Que eles contratam um músico e ele fala assim, cara, olha só, pra gente tem 3 pontos. O cara tem que tocar pra caramba, isso é o que mais tem. Né? O cara tem que casar visualmente. Terceiro ponto, que é o mais difícil, o mais importante pra gente, é o cara ser gente boa. Pois é. Porque eu vou viajar 2 anos com um cara na turnê, eu vou ficar no busão, e se o maluco for um pé no saco, eu não vou aguentar. Sim. Então a questão do networking é o quê? Você conviver bem com outros músicos, você conseguir conservar os seus contatos, ter amizades, saber se comportar de maneira positiva, né? E isso é um ponto delicado, porque hoje em dia, né, a gente tem uma tendência a ter muito contato, né? Então acaba que se antes, com a ausência de redes sociais, né, as pessoas tinham um telefone, ou então cartas, ou então você tinha o contato muito próximo, né, muito pessoal, fulano é na casa, não sei o que. Então, hoje em dia, quando o cara abre o Instagram, o Facebook, quais são os contatos e quais são as pessoas que você não vai dar muita ideia, mas de repente o cara se perde nisso. Então é preciso estar muito atento para tocou com uma pessoa, cara, mantenha um contato, vira e mexe, sempre manda um recado, troca ideia, ou seja, não é simplesmente você olhar a pessoa como, nossa, aquele cara ali vai me colocar num trabalho. Também pensar dessa maneira, mas ao mesmo tempo, assim, saber que às vezes, dependendo do lugar, a pessoa que você conhece
é o diferencial que vai te colocar aquilo, e não a velocidade que você faz a escala tal. Sim, às vezes é o contato, né, que vai abrir as portas. Com certeza. Né? Então vamos lá, mais um pontozinho aí, ó. Consciência profissional, né? O que quer dizer consciência profissional? Eu botei aqui, artista/empreendedor, né? Sim. Que é um assunto, cara, que a gente tem falado aí, pelo menos eu no meu canal, há alguns bons anos, e no início eu lembro que tinha muito assim, pô, cara, pode falar disso, né? Pô, deixa o artista ser aquele negócio que a gente quer ver, e ver o cara assim, exatamente. Pô, ficou uma semana deitado na rede, saiu com um álbum inteiro. Claro. Então assim, galera, o que acontece isso? Artista/empreendedor. Beleza, você tem que se ver como um artista, não somente como um cara que é só o técnico está dentro do quarto estudando, está compondo. Você precisa se ver como um cara que empreende a sua própria arte. Tá muito difícil hoje, né? Cada vez mais raro de alguém assumir o lado empreendedor para o artista, não é isso? Sim. Você fica só na defensiva fazendo a sua arte, o seu estudo, e alguém está fechando shows para você, está te vendendo, está fazendo o seu marketing, está falando com você o tempo inteiro. Sim, enquanto você toma água de coco, as ligações chegam, os convites. Hoje, isso nunca existiu, né? Os caras tinham que estar sempre na frente. A gente estava conversando ali ali na cafeteria, né, no lounge, como é que a gente fala? A gente estava ali trocando ideia falando que justamente isso, até aqueles caras, né, o Mozart, o Beethoven, aqueles caras lá da música de concerto, esses caras tinham esse timing de se vender também, sabe? Ou seja, o cara não é simplesmente, não, vou fazer a música e tal, mas como é que a música vai chegar naquele determinado lugar? Então, às vezes, eu estava comentando com ele que teve um livro que eu li lá na pós, que era o seguinte, a mulher mostrando que o Beethoven, ele usava os retratos dele, ele usava cartas, ele usava as notícias que se espalhavam pela Europa, para que, quando a música dele chegasse, as pessoas já estavam dominadas pela notícia que veio antes, sabe? Ou seja, a gente acha às vezes que a música chega e aí a música conquista e aí abre o caminho para a lenda. Sim. Mas não, o cara a Nona Sinfonia teve uma recepção meio esquisita, sabe? Demorou um tempo, por quê? Propaganda, sim, sabe? Uma ideia que foi martelada. Então, essa coisa da consciência, ela age tanto para um lado que te impulsiona a ser um empreendedor, mas ao mesmo tempo te faz rejeitar os mitos da profissão, do músico que recebe inspiração do alto, do cara que não precisa estudar, do cara que não precisa estar sempre ali ativo para conseguir contatos, para entrar nos trabalhos, como se as coisas fossem cair no teu colo por causa do teu talento. Então. E, inclusive, mais uma recomendação de literatura, o livro Hitmakers. Sim, já não está lendo agora? Exatamente. Eu recomendo. Exatamente, é isso aí. Não, mas ele fala uma coisa muito legal, que a gente estava conversando também lá, de que muitas grandes obras, músicas que a gente hoje ficaram na história, que a gente consome até a mesma moda, elas só ficaram nesse patamar porque houve uma manobra que não tinha nada a ver com a qualidade da música no momento. E em vários momentos da história, músicas melhores, obras de arte superiores, artistas melhores não foram reconhecidos. Sim. Por falta de um apoio, né? E esse livro fala muito que, às vezes, a obra de arte, por exemplo, só vingaram certas obras porque alguém patrocinou a ideia. Falou assim, não, cara, isso aqui eu comprei, eu sou um cara que tinha influência no meio social e expunha a obra. E uma outra obra que alguém adquiriu, que era, naquele momento da história, era a obra, e ficou esquecida porque a pessoa guardou num local, ficou esquecida. Então tem muito a ver com outras coisas, né? Sim, tem a ver com a geografia, tem a ver com as histórias que se contam em volta. E o produto está lá, realmente. O produto tem que ser, no mínimo, bom. Mas quando não é bom, tem que ter um monte de outras coisas para sustentar aquilo ali, né? Porque é uma coisa que é interessante, galera. Por exemplo, eu já toco quase 30 anos. E a gente está tão envolvido com a música que a gente não consegue observar como é olhar de fora e ver um artista pela primeira vez, né? Quando a gente começa a estudar um assunto novo, eu estou estudando, por exemplo, agora, sobre investimentos. Cara, quem é o cara que eu posso confiar no investimento? Aí você começa a ver vários vídeos de vários caras e você tenta formar uma percepção de quem é confiável ou não,
por pequenos gatilhos. Esse cara está falando com propriedade, ele está se vestindo bem. Várias coisas vão te influenciando a acreditar que aquele cara tem uma informação ou é mais capacitado que o outro cara. Mas às vezes um cara que está com um videozinho com a qualidade ruim, mal vestido, é o cara, a gente não sabe. Pois é, cara, isso acontece todo dia lá no Instagram, né, cara? Que às vezes o cara é um bom músico, mas o vídeo, quando você passa o olho, você fala, cara, não vou ver isso não. Agora, às vezes um cara que não tem, de repente, tanta proficiência, não é um virtuoso, mas a qualidade do vídeo te chama a atenção, uma fonte, a letra é bacana, a foto é bacana. Então, assim, o cara tem uma consciência do que é o produto, de como ele precisa se colocar no mercado, enquanto o outro tem a consciência artística e fica por aí, sabe? Exatamente. Então, o nosso último, para o vídeo não ficar muito grande, compreensão do público, né? Isso a gente está falando aqui de hábito, né? O que acontece? É algo que o artista, ele habitualmente está procurando entender melhor qual é o público dele. Isso pode parecer uma coisa simples, mas se você for perceber, você pode ficar fazendo um tipo de música e quando você for passar isso para o seu público, você está mirando no público errado. Sim, acontece muito quando bandas estão começando, né? Então o cara às vezes começa tocando, sei lá, punk rock. E aí vem tocando punk, mas daqui a pouco entra um outro elemento, quando você vai ver, tipo, o cara quer continuar atingindo aquele público, mas fazendo o produto equivocado. E aí entra uma grande questão, né? Até onde o artista realmente precisa ouvir o seu público na hora de soltar um produto. Aí eu volto no livro, no Hitmakers, né? Que o cara diz que todo produto, mesmo que ele seja um produto tradicional, ele tem que ter uma ponta de inovação ali. Então é um equilíbrio bem delicado, né? Entre você manter o seu público, mas ao mesmo tempo manter coisas interessantes para ele, a ponto de você manter aquela galera, chamar pessoas novas e não perder ninguém, né? Isso é algo que tem que ser visto com muita inteligência. Então, inclusive, né, antigamente você tinha isso com mais facilidade, que era o agente via, reconhecia o talento, e ele pegava aquele cara e botava um rótulo para a sociedade. Né? Aí tinha muito aquele artista, mas o que você toca? Não, cara, meu sonho é inclassificável. Né? O que acontece? É inclassificável talvez na sua cabeça, mas tem um cara de alguma gravadora por trás que classificava o seu som e conseguia botar você nas prateleiras adequadas. Sim. Isso, meu amigão, não existe mais. Você vai ter que procurar entender, quando você for botar sua música lá no Spotify, qual é o gênero. Pois é. Tem isso lá, qual que é? Eu, por exemplo, vou botar minha música, eu botei Fusion, Jazz Rock, alternativo, avant-garde. Então tem que saber classificar. Então você entender a classificação do seu som, por mais que ele não seja só isso, entender o público, faixa etária. Se tem mais, por exemplo, meu público é majoritariamente masculino. Eu fico vendo as minhas métricas lá de 97% homem. Mas então, entender isso faz com que eu consiga mirar melhor no público. E fora a questão, né, de você ter a consciência que a gente falou, né, consciência profissional de você observar, esse é meu público, e ao mesmo tempo você pensar, cara, esse é o público que eu quero atingir. Porque aí entra, não sei se você viu aquele filme do Queen, né, o Bohemian Rhapsody, que os caras apresentaram, né, a música, o cara falou, não, cara, isso aqui não, mas os caras falaram, não, mas isso aqui vai atingir o público que a gente quer. O cara falou, não, mas não é isso, ou seja, o cara já sabia exatamente quem ele ia mirar, sabe? Então, essa consciência, apesar de ser algo muito delicado, o artista ele tem que ter essa noção de com quem ele está falando, senão é aquilo, né? Se você, para quem não sabe para onde vai, qualquer porto serve, né? Então, às vezes o cara começa tocando, sei lá, imitando o Joe Satriani, e quando você vê o final, o cara tá, sei lá, tocando numa banda de pagode, assim. A gente fica, caramba, como é que foi feita essa transição? Alguns caras fazem naturalmente, não que tocar numa banda de pagode seja... Mas a questão é, o cara observou e falou, não, cara, meu público é esse aqui. Agora, o problema é quando o cara sai atirando para tudo quanto é lado e não consegue atingir, ora faz um vídeo
pro cara que é pagodeiro, aí outro vídeo pro cara que toca jazz, outro vídeo pro cara que toca música de consigo. Então, assim, fica uma loucura, né? Ou seja, o público é imprescindível. Porque aquela expressão que eu tenho usado ao longo dos anos aí, influenciada pelo Seth Godin, do livro Tribes, né? Tribos, que é muito bacana porque você percebe que o artista longevo, ele tem essa percepção. Você pode, por exemplo, eu gosto de dar exemplo de música popularzaça, tipo a Mendonça. Qual que é o primeiro nome dela mesmo? Maria Mendonça, é isso? Acho que Marília. Marília, né? Marília. Hoje eu recebi a lista das 10 músicas mais tocadas, né? Da rádio, Spotify. Eu acho que ela é a primeira, tem o R Safadão, umas duplas sertanejas e tal. E você pega ali, tem a Anitta, por exemplo, né? Nessa lista mais lá embaixo. Cara, esses artistas aí, que são muito populares, cara, os caras têm uma agenda agressiva, os caras tocam o mês inteiro se quiser, cachê lá em cima, shows todos lotados, porque, cara, eles sabem que a música é popular pro povão mesmo. Sim. Tem que falar simples, tem que... A mensagem ela é direta. Aí você pega, por exemplo, uma Anitta, para ela conseguir estar tocando, enchendo o estádio, ela, um Pablo Vittar, por exemplo, eles precisam estar criando polêmicas constantes. Sim, precisam estar aparecendo, né? Precisam estar sempre... Tem que criar polêmicas, né? Tá sempre na mídia, Sim. não necessariamente ligado ao som. Sim. Enquanto você pega um Wesley Safadão e esses outros artistas que eu tô falando que estão na lista, cara, às vezes eles não estão nem sabendo, tanto que eu nem sei o nome dela direito. Sim. Pra mim ela não aparece, o Wesley Safadão não aparece, a dupla não aparece pra mim, mas eu vejo o tempo inteiro o Pablo Vittar, a Anitta criando algum tipo de polêmica. Pois é. Mas na hora de encher show, eles estão falando pro público certo, entendeu? Exatamente. Eu não estou falando que a Anitta ela faz isso, cria o Pablo Vittar, porque ele precisa desse tipo de polêmica, porque sabe que existe um público que consome. Sim, ou então simplesmente você impulsionar notícias sobre você. Isso, Às vezes, tipo, a Anitta foi dar uma palestra em um lugar. Beleza, de repente, sei lá, Marília Mendonça, de repente foi dar uma palestra em algum lugar também, mas a gente não sabe. Sim, então, assim, sim, é muito essa coisa, né, de você, não, meu público precisa que o meu nome esteja a todo momento ali para as pessoas saberem, né, enfim. Ficou grande o vídeo, né, galera? Mas deixa a opinião de vocês aí, dá mais uns hábitos aí pra gente aí e opinião de vídeo novo, tá bom? É isso aí. Um abraço.